Para quem está vindo de outros perfis, como eu disse, do perfil de Eugênio, do perfil de Geraldinho, do perfil do Centro Espírita Meimei e dos outros perfis espíritas amigos. Meu nome é Amauri e junto com a minha noiva Kívia, nós alimentamos esse perfil chamado Natureza do Amor, que está se expandindo cada vez mais e a gente está fazendo amizades por todo o Brasil e até fora do país. E hoje a gente recebe o meu amigo de coração que nos recebeu maravilhosamente bem em Pedro Leopoldo, que nos mostrou cada cantinho da casa de Chico Xavier, que moveu céus e terras para fazer a gente ir na Fazenda Modelo, no Centro Espírita Meimei, enfim, um cara fantástico, que tem histórias fantásticas e que não estão só documentadas aqui, mas em tantas outras obras, em tantos outros vídeos no YouTube, perfil no Instagram, enfim, várias coisas. E eu vou deixar ele se apresentar porque eu sou muito emotivo. Então, se eu for fazer a apresentação, eu já vou chorar. Você sabe que eu sou chorão, né? Então, Eugênio, Você já fica à me vontade. apresentou, uai. Não, Você já fica me à vontade. apresentou um amigo, né? Nós somos amigos aqui de Pedro Leopoldo, eu sou colaborador do Centro Espírita Meimei e da Casa de Chico Xavier. E estamos aí atuando no movimento espírita desde o início da década de 80, com as bênçãos de Jesus. Eu não pensava nem em nascer no início da década de 80. Tava longe ainda. Você vê, tá vendo? Você ainda tem E um você caminho já grande para trabalhando. percorrer, né? É isso E aí. como a gente já tinha dito hoje, o tema da nossa live é o livro Registros Imortais e nós escolhemos juntamente o nome do tema da live, né, que é Da Descoberta à Obra. Eu tenho o livro aqui, Eugênio também tem. Quem não tiver, depois a gente conversa como adquirir o livro, como encontrar o livro, porque é uma obra que todo mundo, na minha opinião, deveria ter em casa. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E da descoberta à obra, tem tantas coisas aqui. Eu acho que a gente não precisa nem abrir o livro para começar a conversa da própria capa do livro, porque aqui já tem muita história e a gente vai perguntar muito aqui a Eugênio. Fiquem à vontade, gente, para comentar. E antes da gente comentar, eu só queria fazer uma prece inicial bem rápida, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e o nosso coração à espiritualidade amiga, pedindo que, assim como Jesus, os amigos Chico Xavier, a amiga Meimei e toda a espiritualidade que está envolvida nesse momento de agora, estejam a nos auxiliar, a nos amar, a nos abraçar e a nos fazer mais reflexivos quanto a todos os ensinamentos que o amigo Eugênio vai compartilhar conosco hoje. Que assim seja e que seja uma ótima live a todos. Amém. Então vamos lá, Eugênio, fique bem à vontade. Como eu disse, eu soltei um spoiler, na capa do livro mesmo já tem muita história. Então, se você quiser começar pela capa, fique à vontade. Bom, a capa é um gravador que foi doado a Chico e Arnaldo Rocha na década de 50 por Carlos Torres Pastorino, bem conhecido, né, no movimento espírita, com o livro Minutos de Sabedoria, né, que é um Sim. best-seller dele lançado. E por que ele deu esse gravador a Chico e Arnaldo? Porque então já estava em funcionamento o Grupo Meimei, aqui na cidade de Pedro Leopoldo, casa que Chico fundou em 52, com Arnaldo Rocha, para o atendimento aos sofredores no trabalho da desobsessão. Sabemos que o Chico atendia no Luiz Gonzaga segundas e sextas-feiras, e ele dedicou a quinta-feira para essa assistência íntima com alguns amigos, os familiares, né? E o Arnaldo Rocha, para quem não conhece, era o esposo de Meimei, a irmã de Cássio Rocha, então desencarnado em 46. Então, em 52, 6 anos após esse encontro com Chico, digamos assim, o Arnaldo era um ateu. Depois, como ele mesmo se expressava, ele fez a faculdade de Espiritismo com o mestre, né? Chico Xavier, e o Chico que o convidou para essa tarefa, que era uma programação da espiritualidade maior, e Certeza. a Meimei já estava assumindo as tarefas de cunho espiritual nessa atividade, né, que contava com os demais
orientadores como Emmanuel, Luiz, Dr. Bezerra e demais espíritos da Pleiade que Chico trabalhava. Então, a capa do livro, ela remete a esse gravador, né, que foi o responsável da gente ter essas mensagens catalogadas pelo cunhado do Chico, o Pachequinho, o Valdemar Silva, e as datilografavam para que pudesse compondo esse livro, porque na época, década de 50, ninguém tinha gravador, né? Então era um aparelho muito caro e raro. Por isso, a importância dessa tarefa, desses registros, nós chamamos de registros imortais, porque viemos a descobrir o livro mais adiante, para o nosso aprendizado, né? E esse gravador tá lá no Centro Espírita Meimei, né? Nós temos a cópia dele. A cópia. Esse gravador, são 4 gravadores que nós pesquisamos que foram feitos. Nós conseguimos adquirir, não é a cópia, o irmão gêmeo dele, né? A gente tem noção de como era, lá nos Estados Unidos. E para nós representa, né, a nossa história que está exposto lá no nosso memorial. Sim, Nélia mostrou ele com um carinho imenso, assim, olha, gente, o gravador, e a gente super feliz, porque estava como perto. Se o Pastorino assim. desce de novo. Com certeza. Desce o gravador de novo para todos nós, né, que ele ofertasse para a gente. E ela contando toda a história por trás, e a gente tentando não, a gente vivendo aquilo no nosso imaginário, né? E não poderia ser diferente, como eu já disse, e você sabe, eu sou muito chorão, então era ela falando e as lágrimas caindo, porque realmente estar perto daquilo ali, do que representa o gravador, é muito importante, né? Tantas e tantas mensagens, tantas coisas que não poderiam ser possíveis sem ele, o trabalho que não poderia ter dado seguimento sem ele, então é muito importante para a continuidade de tudo. Inclusive o Arnaldo Rocha, na primeira publicação dessa série, que foi Instruções Psicofônicas, que foi o primeiro livro obtido por essas gravações, no prefácio, na abertura, ele comenta sobre essa importância que as mensagens que o Chico recebia estavam ficando perdidas, né, porque não tinha, eram mensagens faladas. O Chico não trabalhou em psicografia no meio. E ele fala da emoção de receber aquelas mensagens e ter registrado. Pena que não pudesse registrar a emoção da hora, o tom de voz, a diferença que tem entre os espíritos, mas a gente viu que depois também foi resgatado uma fita de rolo que gerou esse DVD de instruções psicofônicas e voz, que a gente pode ver a voz do Chico mediunizado, né, por vários espíritos de escola que ele trabalhou naquela época. Então, realmente é um trabalho fabuloso nesse sentido, porque como era um trabalho íntimo, o acesso ao público era pequeno. Ali Sim. Era igual um laboratório, um trabalho, vamos dizer, inicial, inovador, porque na década de 50 eu acredito que não teria tantas reuniões para esse tipo de atendimento. E o Chico se dispõe, né, mesmo com todo o trabalho já efetivado e em andamento na obra da psicografia, da assistência, das cartas consoladoras, do trabalho na Fazenda Modelo, gerando obras também, né, psicografadas fabulosas, o Chico se esconde ali naquela casa que você conheceu, pequenininha, simples, com poucas pessoas, para trazer esse socorro aos sofredores. E também foi um trabalho mais íntimo, né, que o Chico realizou. E não podia ficar escondido, né? É um trabalho que foi sendo revelado. Tão íntimo que vocês só foram descobrir depois, né? Porque o Arnaldo Rocha, ele publicou Instruções Psicofônicas, né, em 55, e Vozes do Grande Além em 56. O Chico é quem Pedro Leopoldo. Inclusive, a gente tem um comentário a fazer, né, que o Instruções Psicofônicas foi lançado no mesmo ano que Nos Domínios da Mediunidade. Depois, em conversa com os participantes do Grupo Meilê, que eu tive a felicidade de trabalhar com vários ainda da época do Chico, na minha chegada ao Meilê, eu sou o segundo
né? Eu sou o primeiro da segunda geração do Mayday, então eu ainda peguei a geração do Chico. Então eles comentaram que aquele livro é uma observação de André Luiz aos trabalhos de desobsessão realizadas no Meimei. Então por isso que os dois livros foram lançados no mesmo ano. O depoimento dos espíritos, instruções, né, para os grupos mediúnicos, que é fantástico. Sim. E depois, juntamente com os domínios da mediunidade, olhando esses bastidores, né, da efetivação de um trabalho mediúnico. Então, é um trabalho de grande importância para o estudo, para quem trabalha com a desobsessão. Sim. E Voz do Grande Além foi seguida em 56. E parou por aí. E o interessante é que em entrevista ao Reformador, entrevista gravada também de Arnaldo em nossa pesquisa para o lançamento do livro, ele falava desse terceiro livro, que ele, quando o Chico foi para Uberaba, ele entregou o material para o Chico. Arnaldo foi transferido para trabalhar em Brasília, por isso afastou do grupo Meimei. E, como diz o Arnaldo, eu nunca as vi. E nós tivemos a felicidade ou compromisso, né, de encontrá-las de uma forma muito natural, que foi um presente da espiritualidade nos 60 anos de fundação do Grupo Meimei, no ano de 2012. Sim. Interessante, o Arnaldo ainda encarnado, nós queríamos fazer uma homenagem ao Meimei, resgatando, né, algumas histórias do Meimei, materiais. Esse lançamento do DVD contendo essa gravação na voz do Chico Xavier ia ser lançado em nossa casa. E uma observação, o Meimei é a única casa que tem uma oração registrada do benfeitor Emmanuel na sua inauguração. O grupo fundou em 52, mas a sede foi fundada em 54. E tem esse registro, né? É uma peça maravilhosa de Emmanuel, que eu aconselho todo mundo a buscar ali. Então, depois desse lançamento do DVD, nós, em busca dos materiais, encontramos essa pasta comemoralista Geral Leão, que o grande acervo, né, inclusive o gravador original está com ele, e algumas mensagens, ele falou que já haviam sido publicadas. Eu pedi que me deixasse conferir, que talvez poderiam ser inéditas, e foi a nossa surpresa e alegria, né, no mês de julho, nós, nos 60 anos do Meimei, a gente encontrando essas 88 mensagens, muito bem catalogadas, com informações preciosas dos espíritos comunicantes, dos participantes, e que nos deu a possibilidade de organizar esse livro, que deveria ter sido organizado por Arnaldo. Mas eu quis fazer uma surpresa para ele, e ele acabou fazendo a surpresa, porque ele vinha desencarnar. E aí ficou a responsabilidade nas nossas mãos, e que foi uma grande oportunidade de resgatar a memória do Meimei, esses registros imortais, além de uma pesquisa, né, bem valiosa, que nos deu a possibilidade de conhecer as pessoas que trabalharam com o Chico naquela época, as mensagens, a história. Fizemos algumas entrevistas que nem constam no livro, mas nós vamos começar a publicar esse material agora, se Deus quiser, esse ano. Em primeira mão? Em primeira mão mesmo. Eu gravei umas entrevistas com alguns participantes dessas reuniões com o Chico, e tem fatos assim, inéditos para a gente revelar. Mas é um trabalho que a gente está fazendo, deve estar aí divulgado no livro. Então foi dessa maneira que nós encontramos a obra e conseguimos fazer esse trabalho, que foi bem gratificante para nós, e também devíamos esse resgate, né, àqueles trabalhadores que incansavelmente dedicaram aquela casa. Foi a nossa homenagem e uma mais estudo. E que bela homenagem. E o que é interessante, que eu gosto muito de frisar, que livro não fica perdido, livro espírita. Fica guardado. Quando eu fui ler as mensagens, identificar os espíritos comunicantes, enfim, as participações, eu vi que se Arnaldo publicasse naquela época, ele iria usar muito pseudônimo, que eram histórias recentes, né, de desencarnados do início da década, do início do século até os anos 50. Então era recente, não poderia identificar, porque os depoimentos, né,
eu acho muito interessante da forma que é trazido para o meio religioso, enfim, porque nós temos depoimentos de cardeais, temos depoimentos de pastores evangélicos, de dirigentes de casa espírita, de médiuns, bem conhecidos na nossa história, né? E que vem dar um depoimento do outro lado da vida e instruções. E um livro muito atual, porque ele vem trazer, né, mensagens comemorativas dos 100 anos de doutrina espírita em 1957. Olha que maravilha. E sempre vai ser atual. Sempre atual. Nós temos em plena nova era. Eu tenho mensagem chamada em plena era nova, ou nova era, que já era a previsão desse desenvolvimento tecnológico, né? O aquecimento global, tudo lá datado dessa data de 50, anos 50. Então, é muito interessante a gente ver como é que a obra, né, antecipa esses fatos, ou nos dá a direção de como ficaria. Fala muita coisa para o movimento espírita, para os médiuns. Então, eu acho muito interessante. Eu acho que foi um livro que deveria ter sido lançado realmente nesta época. Com certeza a espiritualidade. Com certeza a espiritualidade trabalhou para que ele fosse lançado na época correta, né? Seria muito bom se tivesse sido lançado por Arnaldo, mas com certeza com o passar do tempo, com as pesquisas e com toda a dedicação, principalmente sua, o livro é uma obra fantástica e muito mais completa, né? Gente, para vocês terem uma ideia assim, Eugênio conviveu com Chico, né? Ele começou a trabalhar, ser trabalhador da casa lá no Meimei, na década de 80, e ele conviveu com Chico. Então, ele viveu muita coisa com Chico, da intimidade de Chico, das conversas e tudo mais. Então, eu tenho certeza, na verdade, que esse livro tinha sim que ser lançado, que a pesquisa tinha sim que ser feita por você, meu amigo. Eu acho que eu achei interessante porque é um outro olhar, né? Eu fui um pesquisador, as mensagens são originais, cada um vai fazer o seu estudo e interpretação, mas a história, o resgate, eu acho que foi muito importante, porque até 2010 nós não tínhamos nada histórico do Meimei, nem de fotografia, nem de cartas, não tínhamos nada. Em 2010 nós começamos esse trabalho, no centenário de Chico Xavier, porque ia haver uma comemoração no centenário de Leopoldo e as pessoas iam visitar, inclusive a FEB estaria presente, a União Espírita. Então, o que nós tínhamos que fazer? Começar alguma coisa. Então, o que eu pude resgatar, pegar emprestado na época, eu levei para o Meimei, e a partir daí essa ideia veio nos acompanhando. E naturalmente veio surgindo o material que está exposto no Meimei. Como o trabalho mediúnico da fotografia de Emmanuel. Sim, muito diferente, muito diferente. De 1940, Chico falava que era o que mais parecia com a imagem de Públio Lentulus. Então, gente, vocês que estão aqui, procurem essa primeira representação de Emmanuel, porque a gente tem uma imagem dele de outra forma. Procurem essa primeira representação de Emmanuel. Eu posso até postar aqui depois nos stories, porque eu fiz questão de tirar a foto, para mostrar para vocês verem como é diferente das imagens que a gente conhece hoje em dia. E esse trabalho foi feito por uma médium chamada de Norá, na cidade do Rio de Janeiro, que era muito conhecida nessa época, na década de 30, 40, em pinturas mediúnicas. Nós temos a fotografia original de Meimei, aquela de noiva com dedicatória de Arnaldo do Chico. Nós temos um quadro da Meimei, a outra foto muito famosa dela em original, tamanho grande, que a família nos enviou. Temos a carta de fundação. Enfim, começou a surgir várias fotografias, vários materiais, que também está lá à disposição para a visitação. Então a gente reconstruiu a memória do Meimei, e o livro também nos deu essa possibilidade de correr atrás do material ainda possível, né, com as pessoas que eram relatadas, digamos assim, naquelas anotações feitas pelo grupo,
E depois, posteriormente, recebemos um acervo, né, familiar do Chico, em que a história dele está ali também, em fotografias, documentos, cartas, cartões postais, que a gente chama o nosso Muitas cartas. cantinho lá de Chico em Família. Esse trabalho das cartas eu preciso também fazer uma É, compilação para que possa ser divulgado, né? Porque o material mas é já muito tem várias extenso. lá, né? Já Eu tem deixei várias. alguns exemplares lá, como as psicografias dele na década de 40, receituário do Dr. Bezerra de Menezes, né? Isso. As orientações que Chico passava para os que iam participar da reunião, e uma carta familiar, para que as pessoas vejam o acervo, né, que nós ainda temos aí trabalhando ao longo do tempo, se Deus E quiser. é um acervo E enorme. e tudo do Chico é ensinamento, né? Chico era um mágico com as palavras, não só na psicografia, mas as palavras que vinham do íntimo dele, porque tudo dotado de muito amor, né? De muita sabedoria, Sim, de sim, com certeza. dedicação e empenho para sempre deixar uma instrução para a gente. Então, tem que olhar com muito carinho e convidar todos para né, virem visitar o Meilê assim possível. Eu e Kibe, a gente quer voltar o mais rápido possível, porque a energia de estar aí na casa de Chico, no Meimei, é uma coisa assim diferente, verdadeiramente diferente. A gente sabe que ele não está mais ali em carne, mas a energia, a vibração que a gente sente, o nosso coração palpita mais forte, a emoção toma conta verdadeiramente, porque vendo o acervo, estando ali no local das reuniões, enfim, é inexplicável. Quem puder, visite Pedro Leopoldo. Não vai se arrepender de jeito nenhum. E eu tenho certeza que o Eugênio vai receber vocês da melhor forma possível. Muita alegria. E a história fica, né? Eu acho que o Chico está mais presente do que nunca aqui em Pedro Leopoldo no momento atual. Sim, sim. E a energia que ele deixou está registrada. Quem tem psicometria vai poder registrar com mais emoção ainda. Mas acho que todos nós temos um pouquinho disso para captar a história ali vivida. E também eu acredito que tudo isso tem um objetivo muito grande, que é despertar-nos, né, para o estudo da doutrina, para os exemplos de Chico, para perpetuar o Sim. seu ensinamento, que é o mais importante, aquele legado que ele deixou. Né? Então a gente tem que cuidar com muito carinho, né, com muita sinceridade desse trabalho de divulgação doutrinária através do Chico. Né? Sim, sim. Eugênio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você já disse aqui, gente, o livro tem um compilado de várias e várias mensagens transmitidas por vários e vários espíritos em anos diferentes. E o livro ele é todo na ordem cronológica das coisas, né, Eugênio? E mostrando em cada mensagem quem estava participando da reunião, o dia da reunião e o nome do espírito comunicante, bem como do médium que recebeu a comunicação. Deixa eu perguntar para você, foi muito difícil fazer a catalogação, o nome de todos os espíritos que deram as mensagens aqui, porque aqui na parte de trás do livro, gente, tem uma parte que Eugênio fez perfeita, o catálogo dos espíritos comunicantes. E não só a foto, mas falando quem era e tudo mais, e um monte de coisas. Foi muito difícil fazer essa parte do livro, ou para você não foi tanto assim? Olha, é uma pesquisa que eu continuo fazendo, porque muitos espíritos eram espíritos, poucos usaram pseudônimo, é, porque eram reuniões íntimas, né? Arnaldo é que colocava pseudônimo quando havia. Como eu publiquei 60 anos depois, né? Então, não tive essa preocupação, não tinha problema mais a gente divulgar. E a gente viu muita personalidade, muita gente conhecida no Brasil inteiro. E o que eu achei interessante por isso que eu acho que foi o momento de publicar seria agora, porque com essa possibilidade da pesquisa, né, online, da pesquisa nas redes virtuais, digamos assim, Sim. o acervo que nós temos histórico é muito grande. Então aí foi através disso que eu comecei a pesquisar. E alguns que eu tinha dúvidas eu comecei a consultar, né?
pesquisar nos locais históricos, de acordo com o que a mensagem dizia. Se falava que era um doutor, engenheiro, não sei o quê, formado na faculdade e tal, eu ia procurar para ver se tinha foto. E deu um trabalho, né, de pesquisador, um trabalho interessante. Ele é árduo, ele te dá a possibilidade de divulgar, mas a gente fica sempre procurando mais alguma coisa e acaba encontrando, vai encontrando, né? Nas edições novas a gente coloca. Mas deu um trabalho surpreendente e saboroso de fazer, sabe? Cada descoberta, cada encontro, cada análise que a gente fazia era uma alegria muito grande. Foi um dos períodos mais alegres da minha vida fazer esse trabalho, sabe? Assim, íntimo, foi muito bom essa realização. E as pessoas, né, vão nos ajudando, mas essa dedicação, né, que eles tinham de deixar catalogado nos facilitaram muitos, né? Muito trabalho, né? Eles eram muito organizados, o Grupo Meimei, uma das coisas que eu descobri. E o acervo fotográfico é o que eu mais interessei em fazer, sabe? De conhecer essas personalidades que ali se comunicavam. E não são poucas, né? Não. São muitas. E a gente vai folheando e vai lendo a mensagem, e quando a gente olha quem comunicou a mensagem, né, que a gente vai ver a história da pessoa. Hoje mesmo eu tinha falado contigo que ontem à noite eu abri o livro, folheando um pouco e encontrei as mensagens de Barros Fournier, né? Eu até deixei marcado aqui que eu ainda não tinha muito conhecimento sobre a história dele, e lendo a mensagem me despertou a vontade de procurar. Não, mas espera aí, eu preciso saber quem escreveu essa mensagem tão cirúrgica, eu preciso saber. E cada mensagem que a gente vai lendo, a gente vai se deparando com um novo comunicante, e se depender de nós, se partir de nós, essa iniciativa de conhecer, de refletir as mensagens uma por uma, de conhecer quem comunicou a mensagem, o médium que recebeu a mensagem. Olha só, no final de um livro, a gente tem uma gama de conhecimentos, tantas e tantas histórias, tantas e tantas mensagens, assuntos distintos, porque um fala de uma coisa, o outro fala de outra coisa, um fala de uma parte e o outro fala de outra parte. Então a gente tem tantas coisas para conversar que, assim, é incrível, o livro é incrível. Isso que você falou eu acho importante, porque a gente entende por que aqueles espíritos escreveram aquilo. Qual que era a personalidade dele aqui na Terra, o que eles viviam, qual a experiência de vida. Então eles trazem a experiência de vida, as batalhas, né, as lutas, igual o Barros Fournier. Ele foi indicado por Emmanuel para fazer 4 mensagens no mês de março, que antecedia ao centenário do Livro dos Espíritos, em 1957. Então você vai ver a história dele, um trabalhador na cidade do Rio de Janeiro, fundador de instituições, um pesquisador, né? Então é muito interessante você ver por que Emmanuel tocou. Emmanuel, nessas reuniões do Meimei, vale a pena a gente ressaltar, ele acompanhava, né, todas, e essas mensagens também eram até revisadas por ele para publicação. Então na semana seguinte levava e, enfim, era um trabalho que fazia. E Emmanuel, ele atendia essa necessidade do grupo ou do movimento, né? Igual no Instruções Psicofônicas, ele, para falar da obsessão, ele convida o médico Dias da Cruz para que levasse ao grupo um estudo científico e metódico sobre a obsessão por 8 semanas. E foi até um trabalho que a gente tem no YouTube, o estudo dessas mensagens, que para mim são magníficas, no entendimento do processo obsessivo no corpo físico também. Então o Emmanuel, as necessidades, quando ele não podia atender, e ele falava que estava em várias tarefas, né, ele indicava aquelas pessoas que tinham o conhecimento ou a experiência necessária para levar o Grupo Meimei, e nós nos beneficiamos dessas mensagens hoje, né, através disso. Então é muito interessante. É lindo porque a gente também consegue ver na prática o que a espiritualidade tenta passar para nós a todo instante, a humildade. Eu estou trabalhando, mas eu vou levar alguém que vai fazer isso aí. Então a gente vê Emmanuel incansável no trabalho, Chico incansável no trabalho, você incansável na pesquisa, no trabalho.
Então é muito importante para quem tá começando o estudo na doutrina, até mesmo para quem já está, a gente vê que o exemplo é o que arrasta, e a gente vê a espiritualidade trabalhando muito forte, a gente vê os médiuns, os trabalhadores das casas trabalhando muito forte para que tudo aconteça. Isso é muito importante. Nesse livro a gente vê também, a gente está falando das mensagens de experiências felizes que transferem essa experiência para a gente, orientações. E a gente vê alguns também que tiveram a mesma oportunidade de realização na Terra e não conseguiram. Uhum. Aí traz a experiência, né, do arrependimento, dos empecilhos que levaram à derrocada, que pode nos orientar também da mesma forma para evitar, Isso. né? Você falou aí da humildade, né? A gente precisa muito, muitos falam ali da vaidade, da vida na matéria, como ela é difícil e ilusória, né? Então tem várias experiências de personalidades também, Sim. né? De espíritos que poderiam muito ter realizado e não conseguiram devido aos percalços que nós tropeçamos deles, né? Então é uma forma também de alerta, de acender o sinal, né? Isso de alerta você falou, eu ainda volto à mensagem de Barros Fournier sobre a mediunidade, a segunda que tem no livro, gente, que ele fala sobre justamente isso, sobre como o médium poderia fazer o trabalho e como ele deixa de fazer por questões materiais. E ele até coloca aqui a recomendação, eu vou ler aqui para vocês, do livro mesmo, que a recomendação é responsabilidade, caridade e estudo. Né? Isso não serve só para a mediunidade, serve para tudo, para a nossa vida mesmo, dentro e fora dos centros, dentro e fora dos trabalhos. Responsabilidade, caridade, estudo. Isso permeia muito os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Chico. É verdade. E o interessante, essa semana, a semana passada, nós publicamos uma mensagem inédita também do Chico, você deve ter escutado, que foi do Chico em Nova York, né? Foi gravada lá em Nova York e foi uma outra raridade que eu encontrei junto à família do Chico, esse disco vinil que nós mudamos a mídia para que pudéssemos, né, divulgar hoje pelos nossos canais de comunicação, que fala justamente isso. Né? Ele estava vivendo viveu essa experiência do atendimento, do trabalho da mediunidade, e ele fala sobre isso, né, de uma forma muito simples, e o espiritismo prático. Como é que nós vamos praticar tudo isso? Né? Qual que seria o caminho que a gente deveria seguir? Eu recomendo que escutem lá no nosso canal, Eugênio Eustáquio Meilei, fazer meu comercial aí, né, amigo? Pode fazer, fica à vontade. Não, já é bom ter que ser divulgado, né? E essa, você tocou bem no ponto do Barros Fournier, dessa comemoração, que são 4 mensagens diretamente ao trabalho mediúnico, diretamente à mediunidade, né? Diretamente aos médiuns. E, então é muito interessante essas lições trazidas na comemoração. Sim. Histórica, né? É histórica. Sim. Essas mensagens, essas 4 mensagens. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal a você. Você pode se comprometer com essa pergunta. Qual foi a mensagem que você mais gostou de documentar e colocar na obra Registros Imortais? Se tiver alguma, né? Não vale falar todas, não vale falar todas. Olha, eu gostei de todas, né? Aí cada um também, mensagem, a gente é tocado de alguma forma, umas mais e outras menos. Mas sim. Para, como diria Chico, para satisfazer a curiosidade do amigo, eu achei muito interessante uma mensagem que não foi Chico que recebeu, que está nesse livro, por incrível que pareça. Foi uma mensagem recebida pelo cunhado de Meimei, e foi o que eu trabalhei quando eu fui trabalhar no Meimei. Ele era o dirigente, ele que nos iniciou na tarefa mediúnica. A ele eu devo muito, que é o senhor Geraldo Benício Rocha, conhecido como Major. Ele era cunhado de Meimei, irmão de Arnaldo. Então ele estava na dirigência do trabalho quando eu cheguei, e você falou da responsabilidade, que deveria ser muito interessante. Quando eu cheguei lá, ele falou comigo o seguinte: Bambino, você demorou muito a chegar. Eu achei que eu estava atrasado pelo encontro que eu tinha marcado com ele. Depois eu entendi que já era
uma responsabilidade nós estarmos ali naquela casa, graças a Deus. Então, uma lição de número 82, a reunião número 82, do dia 5 de junho de 1958, chama Amizade e Lição. Essa mensagem foi um amigo do Chico, conhecido, um espírita militante, que ele tomou um caminho oposto do Chico, digamos assim. Né? Ele fala da vaidade, ele fala da falta de evangelho na tarefa doutrinária, e foi um espírito que nós acreditamos, um dirigente de uma casa espírita de Belo Horizonte. E ele fala o seguinte, quando ele é recebido lá por Geraldo Benício Rocha, o Major. Por isso que eu entendo que ele falou para o Chico essa mensagem. Aí eu fiquei muito emocionado de ver a fala dele para o Chico. Por isso que eu vou destacar essa mensagem, e gosto das que nós já falamos também, né, que eu acho que devem ser lidas. E ele fala o seguinte: não tínhamos o evangelho na alma, tínhamos a doutrina na cabeça. O espírito cheio de pretensão, de sabedoria, mas a alma como um alforje vazio. Olha que profundidade esse espírito falando para a gente, né? Não tínhamos o evangelho na alma, tínhamos a doutrina na cabeça, só o raciocínio, não tinha amor. Então a mensagem ela é mais extensa, mas o trecho que eu acho que ele dirige diretamente para Chico, como ele chegou àquela casa. Aí a gente vê a extensão do trabalho da desobsessão, da importância, né, dessa reunião mediúnica que muitos hoje acham que pode ser abolida. Né? Nós ainda estamos no mundo de expiações e provas, precisando de socorro. Né? Então ele diz o seguinte: uma prece que evolava desta casa subiu tênue, como luz no meio da floresta imensa. O calor da vossa oração atingiu-me. O silêncio harmonioso da vossa meditação consolou-me. O calor da fraternidade, o esquecimento da personalidade que distingue e caracteriza a vossa reunião, envolveu-me em seu manto. E aqui estive. Aprendi por muito tempo a interpretar o Evangelho na própria alma, a senti-lo nos atos e a exemplificá-lo no trato. Afonso de Azevedo. Então, olha essa comunicação. Ele fala eu acredito que ele falava do Chico, ele fala, né, de uma forma direta, que a prece que o levou até aquele local, resgatou de onde ele estava, né, e a concentração, o silêncio, abrigou ele naquela hora, e o sentimento de fraternidade com esquecimento de si mesmo despertou ele para estudar o Evangelho, e ele ficou naquela casa, aprendendo, estudando e ajudando, até que ele sentisse o Evangelho na alma. Isso é muito lindo, né? É muito bonito. E já pensou uma reunião, Chico escutando um espírito falando isso para ele que tanta gente ajudou, para tanta gente ele falou, para tantas mensagens recebidas. Eu acho que deve ter sido assim, uma coisa muito emocionante para ele, é muito gratificante. Então, essa mensagem, eu acho ela muito interessante, que foi falada para o Chico, de um espírita. Né? Então serve para nós também, né? Para a gente ler e pensar como nós estamos conduzindo a nossa trajetória na doutrina espírita. Né? Ela é muito bacana. E aí a gente volta lá para o começo, quando falamos que o livro é e sempre vai ser muito atual. Porque, como você disse há pouco, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, então essas lições ainda valem muito para nós. E se a gente conseguir internalizar um pouquinho que seja de cada uma delas, a gente já vai estar trilhando um caminho de progresso muito grande. É porque eu acho que a gente ainda temos que consertar muita coisa para almejar esse futuro que a gente parece que vai ser amanhã. Né? Que nós já estamos prontos para receber. Chico fala no Pinga Fogo que nós precisamos ter dignidade para merecermos o mundo regenerado. Então nós estamos, né, no limiar dessa proposta, mas nós ainda temos que reconstruir algumas coisas, né?
para merecermos estar nesse mundo. E o trabalho, essas mensagens, como a mensagem do Evangelho, tem 2000 anos, é atualíssima e a gente ainda tem dificuldade na vivência dela. Na interpretação até que não mais. Porque o progresso intelectual, ele supera o moral na nossa civilização, digamos assim. Né? Então, o mundo regenerado, as questões morais estão mais à frente. Né? Com a experiência intelectual que a gente já tem condições de discernimento. Então, esse livro, eu reporto isso, que são experiências vividas, né, que tratam claramente dos enganos que nós podemos ter, quanto religiosos, vamos abrir assim, vou falar só espírita, porque ele abrange todas as religiões, as mensagens, né, os espíritos, e também a questão científica, que na época eles estavam trazendo para a gente o progresso científico do avião, da combustão, do motor, do carro, enfim, dos meios de comunicação que estavam começando a se expandir e, quer dizer, mostrando o futuro que seria, né, como é falado no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Um século seria marcado 100 anos, né, para essa implantação. E os outros aqui, 100 anos, hão de vir. Nós estamos nessa segunda etapa já, né, do entendimento. Então, era muito interessante essas observações, essa leitura. Por isso que eu acho que ele foi publicado num momento certíssimo. Né? Talvez mais atrás não trouxesse tanta reflexão. E os depoimentos são bem interessantes de ser vistos. E é isso, nossa história, né? Deixa eu te perguntar uma coisinha. A gente tem 10 minutos para a live fechar aqui. Você quer que a gente saia e volte ou a gente continua e fecha nesses 10 minutos? Eu ainda tenho uma pergunta especial para fazer. Pode fazer. Na hora que for para terminar, eu só vou ler um ponto que eu sempre falo, quando eu falo desse livro, eu gosto de dizer. Mas é 2 minutos. Então, acho que o recado já foi dado, né? Você que sabe, se tiver mais alguma coisa. Eu queria perguntar... com certeza. E com Kive aqui. Ela ficou muito triste que não pôde participar. Nós também. Deixa eu perguntar uma coisa. Como foi o processo da escolha das fotos lá do final do livro, do acervo de fotos? Porque eu acredito que você tenha milhares de outras fotos tão importantes quanto. E por que essas fotos, essas que estão aqui? Porque as fotos que você viu foi posterior ao lançamento do livro. Eu tinha poucas fotos. Essa aí eu tive foi um garimpo, não veio tão de graça igual as outras, entendeu? Porque nós já tínhamos, iniciar o trabalho é sempre mais difícil. Como eu disse, nós não tínhamos nada. Então, essas fotos que estão aí foi as que eu consegui da época, de acordo com a história que eu estava narrando. Então, descobria quem era uma tal personalidade, eu ia atrás de um parente, se tinha alguma foto aí, se tinha foto me cedia, eu escaneava ou me doavam, fiquei com muitas doadas. E foi um trabalho, né, de tentar o destaque das mensagens, também das pessoas que Chico convidou para essa reunião, que era uma reunião fechada, mas várias pessoas participaram aí, como até a história que a gente conta do coronel da Guarda Juscelino Kubitschek, né, que nós lançamos essa história da construção de Brasília, foi através desse trabalho que começou ali, a do Pastorino, a do Ismael, que iniciou Esperança, Dona Ivone, Val, todos participaram no período dessa reunião. Então, nós focamos muito no conteúdo dos registros que estavam ali nas mensagens, nos nomes que estavam ali nas mensagens. Então, circulou em torno disso. Aí, agora, nós ampliamos, né? Nós fizemos, como eu falo, Chico em Família. Nós temos um acervo fotográfico muito grande, né? Muito grande, de várias passagens do Chico, não só no Meimei, mas como em Pedro Leopoldo, com Família. E por isso que eu falei, é resultado para a gente compilar uma outra obra. Aguardem. Tem muitas fotos aqui no final com Cidália também, né? A Cidália foi uma frequentadora do Meimei até 2015, ela desencarnou aos 91 anos, a última irmã do Chico.
Foi uma grande amiga, né? Nós nascemos do lado da casa dela, ela que escolheu o nosso nome. E depois nos encontramos na doutrina e em trabalho até o final da vida dela. Então, por isso, as fotos de Cidália era a pessoa, irmã do Chico, mais próxima a nós, né? E o acervo dela todo veio para a gente. Mas as fotos que estão no livro nos foram doadas por ela. Ela encarnada, foi as que ela me liberou. Eu queria até outras, mas ela não me liberou. Não dá para desobedecer. Não, ela me entregou só aquelas dela que envolve a ela e algumas, né, que ela tinha do pessoal, para que eu publicasse o livro. Então foi uma alegria muito grande fazer esse trabalho. Tá. Aguardo, né? As novidades vão surgir. Com certeza vão vir várias e várias obras ainda pela pesquisa de Eugênio. Tem muito ensinamento do Chico que eu acho que deve vir a público. Então a gente está estudando com calma, vendo a melhor maneira de trazer isso a lume. E em breve nós estaremos aí com esse material à disposição. Eu só vou falar uma mensagem, um resumo de uma mensagem que fala da mediunidade do Chico, na minha opinião. Essa mensagem foi pelo espírito de Efigênio Sales Vitor, e nos diz o seguinte: a sobrevivência individual depois do túmulo é a tese da grande consolação. O intercâmbio é fator de esperança no esclarecimento religioso. A experimentação descerra novos horizontes ao labor científico. A desobsessão é um remédio substancial no alívio das condições deprimentes da humanidade. Então foi o que Chico fez, né? Sobrevivência com as cartas psicografadas. O intercâmbio, né, do esclarecimento religioso foi toda a obra de Emmanuel. E a experimentação descerra o labor científico, a obra de André Luiz. E a desobsessão, a obra do Meillet. Assim, né, nós encerramos as nossas informações sobre o livro, o nosso bate-papo. Foi muito agradável. Aí eu passo a palavra para você, Amaury, para você encerrar. Se eu escutar, vai ser ótimo. Eu não sei se você está escutando, mas eu acredito que quando a gente sair daqui, eu vou te enviar o gravado e você vai conseguir escutar o final. Então, eu só tenho a agradecer a você pela disponibilidade, pela amizade, pelo carinho, pelo amor que você tem à doutrina, a Chico e a esses registros, a pesquisa espírita, a pesquisa dessas mensagens, a pesquisa da desobsessão, o trabalho no Meimei. E eu faço convite, né, desde já, quando se sentir à vontade, venha a Natal, venha nos visitar, venha conhecer o grupo a qual eu participo, Kíbia participa, o Grupo Cristão Espírita Angorá. E em breve nós voltaremos aí e estaremos pertinho de vocês, trabalhando e conversando muito mais sobre a doutrina. Então, muito obrigado, Eugênio, e até a próxima, meu amigo. Então, essa é a nossa prece final, gente. Já que o Eugênio não conseguiu fazer, a nossa prece final bem curta, é uma prece de emanação de amor, emanação de carinho, de gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. Sintam-se bem-vindos no nosso perfil Natureza do Amor, sintam-se indagados, sintam-se bem-vindos no perfil aí do Grupo Espírita Meimei, do Centro Espírita Meimei e do Eugênio, e até a próxima, se Deus permitir e a espiritualidade nos auxiliar. Tchau, tchau. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.